O Brasil possui uma enorme área ocupada pelos aglomerados subnormais, as chamadas favelas. Curiosamente, no Brasil, também se localiza um dos espaços mais valorizados do planeta. Um shopping em São Paulo foi apontado como o 11º lugar mais caro do mundo para se fazer compra, um símbolo da desigualdade na ocupação e valorização do espaço em nosso país. Uma das principais consequências da desigualdade social acarreta na questão da moradia, seja pela falta ou por lugares inadequados para se habitar. Você conviver com esse problema ao mesmo tempo em que a cidade possui um dos espaços mais valorizados do mundo, acaba se tornando um símbolo da desigualdade na ocupação e valorização do espaço. Quando você entra no site desse shopping, eles se autodescrevem como um projeto inovador e representativo. Mas eles representam quem? Por marcas exclusivas, grifes caríssimas, exclusivas, em que pouquíssimas pessoas têm acesso. Eles representam uma pequena camada da sociedade, uma pequena camada que possui uma fortuna enorme, que acaba se tornando visíveis e representadas por esses produtos exclusivos, por essas marcas exclusivas, numa ideia de ostentação. Eles se tornam visíveis por uma ostentação que somente esse espaço pode representar. Outra palavra que está dentro desse mesmo texto de autodescrição é coexistir. Um lugar onde coexistir é a palavra de ordem. Coexistir significa algo que existe simultaneamente ao outro, existe ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, será se diferenças podem coexistir nesse espaço? Ou é um espaço exclusivo em que só entra aqueles que se sentem representados? Será se o mais pobre e o mais rico podem coexistir nesse espaço tão exclusivo? Imagine que você esteja num shopping passeando, com sua família, sozinho, acompanhado, em um final de semana. De repente, entra um grupo de mais de 100 pessoas. Pessoas que moram em favela e moradores de rua. Como você reagiria? Isso de fato aconteceu no ano de 2000, na cidade do Rio de Janeiro, em um shopping luxuoso da Zona Sul. Foi um protesto organizado por uma ONG. A ideia era demonstrar o contraste entre o consumo supérfluo e a fome. As reações foram as mais diversas possíveis. Algumas pessoas entrevistadas do shopping acharam aquele manifesto um absurdo, pois ali era um espaço de família, era um espaço que exigia um certo comportamento, um tipo de roupa adequada, enquanto outras pessoas acharam aquele protesto legítimo, era um direito de se manifestar. Alguns lojistas de grifes exclusivas e caríssimas baixaram as portas, enquanto outros permitiram que eles entrassem e experimentassem os produtos, mesmo sabendo que não iam comprar, mas achavam importante aquele acesso, aquela interação entre as pessoas durante aquele protesto. O que eu quero trazer com essa experiência é que a questão simbólica do espaço. Por mais que a gente saiba que um shopping é um lugar público onde todas as pessoas, qualquer pessoa pode entrar, não é bem assim que acontece. Você sabe que só entra quem tem o poder de consumir. Só entra quem se sente representado, como naquele shopping anterior. Pelas marcas, pelos produtos. Quando você, por exemplo, encontra um morador de rua embaixo de um viaduto, por mais triste que seja, se você mora em uma cidade, aquilo, durante o cotidiano, acaba se tornando relativamente normal, embora não devesse. Agora, quando você encontra esse mesmo morador de rua dentro de um espaço, dentro de um shopping, um espaço específico, um shopping, um centro de compra, aquilo causa um estranhamento. É como se ele não devesse estar ali. O que eu quero dizer
é sobre uma espécie de fronteira simbólica entre os lugares. Há uma fronteira entre o shopping, há uma fronteira na favela, uma fronteira simbólica, onde a presença do Estado não acontece da maneira que deveria ocorrer, de forma que exclui essas pessoas. Da mesma forma que o shopping exclui outras pessoas que não têm poder de consumo, que não têm um poder de compra, que se sentem desiguais, se sentem excluídos. Essa questão da diferença entre os espaços parece um pouco clara para se enxergar. No entanto, por que a gente tem tanta diferença entre pessoas dentro da mesma sociedade? Por que uns possuem tanto poder e outros possuem quase nada ou nada? Por que uns são tão ricos e outros são tão pobres? Estratificação social é um termo da sociologia, uma parte que tenta entender, compreender os dispositivos que sustentam essas diferenças. E a gente precisa tentar não cair na tentação de dar respostas fáceis para essas diferenças. Uma delas é a naturalização, você achar que sempre foi assim e que sempre será assim. Elas não são naturais, elas são socialmente construídas. Não precisava ser assim. Teria outras opções se quem tivesse mais poder estivesse disposto a dividir melhor. Outra tentação de resposta fácil, uma resposta simplista, seria de que as pessoas são ricas porque elas trabalham mais, porque elas são mais inteligentes. Você realmente acha isso? Será que uma diarista que mora num extremo de São Paulo e demora horas para chegar no seu serviço, vai e volta e depois trabalha em casa ainda, será que ela trabalha menos do que um executivo do grande centro de São Paulo? Karl Marx define essas diferenças como classe, enquanto Max Weber define como estamentos. Mas o que ambos querem dizer mesmo, o que ambos querem enfatizar, é que essas diferenças elas são socialmente, economicamente e politicamente construídas para que poucos sejam sustentados por muitos. O privilégio de poucos sejam baseado no sacrifício, no esforço de muitos. Não são naturais. Num assentamento urbano informal, densamente povoado, caracterizado por casas em estados precários. Assim pode ser definida a favela. A história da favela no Brasil começa por volta da década de 30 e ela vai se intensificando na migração entre o Nordeste e o Sudeste, na construção dos grandes centros urbanos. A partir de 2010, o IBGE passou a adotar o termo aglomerados subnormais para se referir à favela. Sua pesquisa mais recente é de 2019, onde ele constata que mais de 11 milhões de brasileiros vivem nessas condições. No Rio de Janeiro, 1 a cada 5 pessoas são moradores de favela. No Brasil, mais de 72% dos lares possuem acesso aos 3 serviços básicos de saneamento: conexão a esgoto, coleta de lixo e água encanada. Ou seja, são cerca de 27% na média dos lares que não possuem esses serviços. No entanto, esse número pode variar bastante. A gente vive num país tão desigual que os lares em cidades do norte do Pará, por exemplo, que têm acesso a esse tipo de 3 serviços, chega apenas a 22%. Enquanto no sul, sudeste, você tem cidades que esse número pode chegar a 90% de acesso a esses serviços, o que demonstra a enorme desigualdade do nosso país e a complexidade geográfica e econômica. O objetivo dessa aula foi apontar para as desigualdades sociais do nosso país e mostrar na favela as consequências extremas dessa desigualdade. Não foi a intenção vitimizar ou romantizar a favela, mas demonstrar que ela não é naturalmente construída, mas é fruto
social da desigualdade. Nós mostramos em números e relatos e pesquisas dados o suficiente para afirmar que a favela é um problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela, posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito ao salário de fome, uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social.